Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar de adeptos, de autoridades ou falta delas e vamos essencialmente sublinhar o que é o nacional benfiquismo, o acoco que continua a reinar em Portugal. E a verdade é que no passado domingo, Miguel Guedes, no programa da TVI, falou disso mesmo, desse nacional benfiquismo reinante em Portugal. São 5 minutos que recomendo toda a gente ouvir, são 5 minutos que merecem ser ouvidos por todos nós, são 5 minutos que merecem uma profunda reflexão de toda a gente. Porque são 5 minutos de verdades, de factos indesmentíveis e que ninguém com bom senso neste país pode sequer retorquir o que quer que seja. Eu não quero alterar uma palavra àquilo que o Miguel Guedes disse. Quero apenas fazer 2 notas. A primeira é que não augura um futuro muito longo ao Miguel Guedes na TVI. Na TVI, falar como Miguel Guedes falou no passado domingo, por norma, é uma certidão de óbito. Por norma, é o seu futuro ficar automaticamente definido. Basta olhar para o exemplo daquilo que aconteceu com Bernardino Barros e basta olhar para mim próprio, que fui uma vez à TVI e que nunca mais fui convidado, sabe-se lá porquê. Portanto, aquilo que aconteceu não augura muito futuro ao Miguel Guedes. Mas também queria dizer e queria reforçar que esse nacional benfiquismo que tudo abafa e tudo controla continua a dominar o país. Continua a ser aquilo que mais ordena. Continua a ser aquilo que o verdadeiro Estado Novo não teria coragem de fazer. Esta semana, e desde domingo para cá, temos tido diversas situações, diversas ocorrências. No domingo, ao final da tarde, existia um jogo de futsal, Sporting Benfica. Nesse jogo não marcaram presença 37 adeptos do Benfica, porque foram interceptados pela polícia e foram levados para a esquadra de Telheiras. Esses 37 elementos adeptos do Benfica tinham consigo boquilhas, balaclavas, luvas. O que será que eles iam fazer? Quando tanto se fala em terrorismo em Portugal, relacionado com claques, o que será que estes adeptos iam fazer com este material a acompanhá-los? Pelos vistos, a PSP decidiu interceptá-los e identificá-los. Ora, à porta da esquadra de Telheiras, o subintendente Pedro Pinho, uma figura que tem sido muito falada nos últimos dias à volta de um conjunto de e-mails que tem sido divulgado da caixa de Domingos Soares de Oliveira, onde Rui Pereira, chefe de segurança do Benfica, é muito interveniente em e-mails para a PSP e sobre a PSP, mas dizia o subintendente Pedro Pinho, à porta da esquadra de Telheiras, disse que os adeptos, muitos deles já eram conhecidos, disse que eles foram identificados e disse que um deles ficou detido. Faltou esclarecer de onde é que são conhecidos. Faltou esclarecer se o mesmo subintendente Pedro Pinho, que tinha falado à porta do hotel dos adeptos do Ajax a quando do ataque a esses mesmos adeptos na sua vinda a Lisboa, que também nessa altura tinha dito que alguns dos elementos identificados eram conhecidos, faltou explicar afinal de onde é que eles são conhecidos. Faltou explicar afinal de contas o que é que estes adeptos que são conhecidos pela PSP e que continuam a protagonizar estes atos, afinal quem são e o que é que lhes vai acontecer. Faltou explicar se agora, como é muito usado, pelo facto destes Goa do Benfica não terem cabecilhas, conforme agora se diz na televisão, fazendo de conta que uma claque é uma organização criminosa, porque um cabecilha é um líder de uma organização criminosa, mas faltou esclarecer, afinal de contas, se nenhum vai acontecer nada. É que se eles vão lá estar, se eles lá estiveram, se eles foram identificados, então agora temos que aguardar que os autos de notícia sigam os seus devidos trâmites. Será que vão seguir já para a nova autoridade de combate à violência? Será que estas pessoas definitivamente vão ficar interditas de entrar em recintos desportivos? Vamos ficar a aguardar. Agora, o facto do subintendente Pedro Pinho ter um cuidado tremendo em não dizer claques do Benfica e dizer Goa do Benfica continua a ser extremamente curioso e aquilo pega-se. E fica aqui para a memória futura. Eu gostava de saber
se estes adeptos fossem do Futebol Clube do Porto, e se estes adeptos, sendo do Futebol Clube do Porto, fossem apanhados com este material, aquilo que não aconteceria. Gostava de saber se eles no dia seguinte não iam ser apresentados ao juiz. E gostava de saber se iriam ser acusados ou não de terrorismo. Agora, nós vamos estar atentos, porque estas poucas vergonhas, este comportamento dispar, esta postura diferenciada quando são adeptos do Benfica ou quando são adeptos de outros clubes, tem definitivamente que acabar. Provavelmente, já não há nada para mudar em relação ao passado. Até porque em relação ao passado temos sido inundados com e-mails de Rui Pereira a falar da PSP, a agradecer à PSP, a pedir a colaboração da PSP e a PSP sempre a dizer amém a tudo do Benfica. Agora, em relação ao futuro, continuaremos atentos. Porque esta pouca vergonha tem que acabar. E tem que acabar. Porque todas estas posturas não são surpreendentes. Basta vermos aquilo que aconteceu também no domingo, com a divulgação da revista Sábado, sobre um e-mail na qual era agradecido o contributo da PSP pelo facto de ter manipulado os dados que informaram toda a comunicação social relativamente à apreensão de material pirotécnico no Benfica Futebol Clube do Porto do ano de 2015, onde informaram que foram apreendidos 150 objetos pirotécnicos, manipulando, ignorando, escondendo que eram 149 de adeptos do Benfica e 1 de adeptos do Futebol Clube do Porto. Mas a PSP, muito rapidamente, veio dizer que entendeu que não devia prestar essa informação pública, mas que escreveu isso para a Liga, para a Federação e para o IPDJ. Oh, meus amigos, então se em 2015 a PSP informou o IPDJ que tinham sido apreendidos 149 artefactos pirotécnicos de elementos do Benfica, então o IPDJ não fez nada? Então foi mais um processo que ficou na gaveta? Então as autoridades portuguesas, as autoridades competentes, ouvem a PSP dizer que entregou um relatório ao IPDJ a dizer que foram apreendidos 149 artefactos pirotécnicos. Não aconteceu nada e as autoridades portuguesas não fazem nada? Então isto é o quê? É uma palhaçada? E nós é que somos os palhaços pobres e esses senhores os palhaços ricos? Mas andam a gozar com toda a gente? Então o seu secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, ouve a PSP fazer esta acusação a um instituto público como o IPDJ e não pede esclarecimentos? Então que brincadeira é esta, afinal de contas? Ou será que os relatórios não chegaram? É que das duas uma, ou a PSP mente, e eu não quero acreditar nisso, ou então, mais uma vez, estes senhores estão a brincar com a nossa cara e estão a ter um comportamento absolutamente dispar, consoante estarmos a falar de adeptos do Futebol Clube do Porto e adeptos do Benfica. Isto é uma pouca vergonha. Agora, há uma coisa que eu também não quero deixar de dizer. Mesmo não querendo acreditar que a PSP não tenha feito chegar os devidos relatórios conforme informou, não seria novo, e agora isto eu afirmo categoricamente aquilo que eu vou dizer, não seria novo a PSP manipular informações. Pode ser pelas razões que a PSP entender. Pode ser pela manutenção da segurança, pode ser por aquilo que quiser. Mas basta recuar ao último Futebol Clube do Porto Benfica realizado no Estádio do Dragão, no passado dia 1 de dezembro de 2017, onde cerca de meia hora antes do jogo começar, cerca de 600 adeptos do Benfica apareceram no cimo da Alameda, vestidos de negro, e para atacarem os adeptos do Futebol Clube do Porto de forma indiscriminada, apanhando-os de surpresa. A PSP foi obrigada a intervir. A PSP foi obrigada a disparar diversas balas de borracha. Dezenas de balas de borracha. E no fim, aquilo que foi informado à comunicação social é que não tinham existido incidentes de maior. Não existiram incidentes de maior no Futebol Clube do Porto Benfica 2017. Não existiram. E basta recuar nos episódios do Batalha para ir ouvir aquilo que nós dissemos na altura aqui. Portanto, isto é uma pouca vergonha. Continuamos a ser gozados por todas as instituições. Nós, adeptos do Futebol Clube do Porto, continuamos a ser maltratados, continuamos a ser destratados por esta gente. Porque eu vou voltar a recordar e a perguntar: onde é que está o processo, onde é que está a análise da revista que foi feita ao Estádio da Luz este ano aos adeptos do Futebol Clube do Porto? Caiu no esquecimento? Caiu no esquecimento porque é com os adeptos do Futebol Clube do Porto, porque fosse com os adeptos do Benfica e isto estava aqui para durar.
E nós temos que gritar bem alto sobre isto, porque já percebemos que o futuro é perigoso, o futuro é tenebroso. E o futuro é tenebroso, porque enquanto tivermos elementos como João Paulo Rebelo a poderem mandar em tudo isto, estamos entregues a gente que perdeu a confiança dos portugueses. Os portugueses sérios não podem ter confiança no trabalho deste senhor. E não podem ter confiança no trabalho deste senhor porque o secretário de Estado do Desporto, que entendeu, em conjunto com outras entidades, criar uma nova autoridade, autoridade para a prevenção e o combate à violência no desporto, decidiu escolher para o cargo de presidente desta nova autoridade o Sr. Rodrigo Cavaleiro. Na altura, anunciamos aqui que o Rodrigo Cavaleiro era o novo presidente desta autoridade, desconhecíamos por completo qual era o percurso deste senhor, mas esta semana ficamos a saber, e já divulgamos aqui no Batalha, que o Sr. Rodrigo Cavaleiro, em 2017, já recebia e-mails do tal Sr. Rui Pereira. Ou seja, ele já estava na rede de contactos do Benfica. Pergunto, isto demonstra alguma imparcialidade para poder levar a bom porto o seu trabalho? Isto demonstra equilíbrio para tomar decisões independentemente do clube? Não. Até porque estas divulgações de e-mails deixam-nos todos muito malucos. Será que com tanto agradecimento de Rui Pereira à PSP, e nós ainda não percebemos, afinal de contas, o que é que a PSP tem a ver com isto, se algum departamento interno do Benfica, será que podemos continuar a acreditar no equilíbrio do exercício da função das autoridades? Eu quero acreditar que sim, mas isto não augura nada de bom. E eu pergunto, já existindo a lei, porque esta nova autoridade não vem inventar nada. A lei já existia. A lei simplesmente não era aplicada. E não era aplicada pelo IPDJ. A seguir foi para lá o Sr. Vítor Pataco e ninguém acreditava que a lei fosse aplicada. E agora vem para esta nova autoridade um senhor que já fazia parte da rede de conhecimentos do Benfica. E nós vamos acreditar que a lei vai ser trabalhada, que a lei vai ser aplicada igualmente aos clubes? Não! É mentira! É mentira! E este polvo do Benfica, e este tal nacional benfiquismo continua reinante, continua a dominar em Portugal. Agora, eu só vou terminar com uma simples pergunta. Ou algumas perguntas. Poderia o Sr. Dr. João Paulo Rebelo fazer alguma coisa bem feita? Podia, mas não era a mesma coisa. Podia o Benfica não estar envolvido na decisão de um presidente para uma nova autoridade no desporto? Podia, mas não era a mesma coisa. Podia num país decente continuar a exercer funções gente que tem mentido aos portugueses? Se calhar não devia, mas em Portugal podia. E aquilo que se passa neste país, aquilo que se passa num país que, conforme disse Miguel Guedes e muito bem, o sistema judicial foi absolutamente violado, vilipendiado e não se criou uma comissão de inquérito para aferir isto, é neste país que continuamos a viver. É num país onde o Benfica manda e manda mesmo. É num país onde os outros clubes comem e calam. E é num país onde os adeptos do Benfica continuam a ter um tratamento diferenciado face a todos nós. Nós não nos vamos calar. Nós não vamos continuar a ver estas poucas vergonhas e a comer e calar. Alguns podem o fazer. Nós não aceitamos fazer. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde vamos continuar a defender os nossos direitos. Onde vamos continuar a falar do povo que domina o futebol português. Do povo que domina a sociedade portuguesa. Um povo que lentamente está a ser combatido. Mas um povo que continua a mercê de toda a comunicação social lisboeta e vendida. Tudo e mais alguma coisa. Miguel Guedes, cuidado. A dupla Pedro Pinto e José Eduardo Muniz não te vai deixar sobreviver por muito tempo. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.